Bom dia, gente, tudo bom? Nós vamos dar sequência aqui à nossa aula de ligação. Nós estamos tendo ligação covalente. Então, nós vimos primeiro a ligação iônica e vimos que o produto da ligação iônica era um aglomerado de íons, um sólido cristalino. E no ensino médio, nós não estudamos esse aglomerado de íons, esses sólidos cristalinos. Só sabemos que eles são formados e pronto, final. Agora, depois da ligação covalente, nós vimos que o produto da ligação covalente são as moléculas, aqueles grupinhos finitos de átomos. E agora, numa sequência de 3 aulas, nós vamos estudar essas moléculas. Então, primeiro a geometria das moléculas, depois a polaridade das moléculas e depois as forças intermoleculares. Então, durante essas próximas 3 aulas, só tem ligação covalente. Nós vamos aprender a geometria da molécula, que é isso, né? Na verdade, é você pegar uma molécula e saber dizer o nome desse arranjo espacial dos seus átomos. Então, nós vamos ser capazes de, tendo uma molécula, olhar para a sua estrutura e saber dizer o nome de um arranjo espacial. Só que, para poder dar o nome a esse arranjo espacial, hoje em dia, nós temos uma teoria. Antes era a teoria de orbitais. Agora, uma teoria mais fácil, que é a teoria de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Um nome gigante, mais fácil de entender, né? Então, você tem lá um átomo e ele tem lá os elétrons da última camada, que é onde vão acontecer as ligações, né? Então, esse átomo estando ali, esses pares de elétrons que estão na última camada, né, camada de valência, esses pares de elétrons, eles se repelem. E quando se repelem, vão criar ângulos e vão dar uma geometria para a molécula. Então, nós vamos aprender a geometria das moléculas, a geometria desses grupinhos de átomos, né? Mas para aprender essa geometria, teoria de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Então, nós vamos olhar o slide, nós vamos ver o seguinte. Então, eu tenho lá 3 possibilidades. Então, eu olho a molécula, tem um átomo central, que é esse átomo A. Esse átomo central, tendo ao seu redor 2 pares de elétrons, eles se repelem. O máximo que eles podem ficar longe um do outro é com um ângulo de 180 graus. Depois, formando uma origem, dando origem a uma estrutura linear. Então, 2 pares de elétrons, uma estrutura linear. Com 3 pares de elétrons, eu vou ter uma estrutura trigonal. Trigonal plana, plana triangular, triangular planar. Porque os 3 pares vão se repelir com ângulos de 120 graus e fica lembrando, então, um triângulo. Quando eu tiver 4 pares aí em volta, né, ao redor de um átomo central, esses 4 pares se repelem com ângulos de 109 graus e 28 minutos. E esses 4 pares geram uma estrutura que lembra, então, um tetraedro. Então, agora nós vamos olhar a tabela para organizar todas as possibilidades de geometria que existem. Eu falei da teoria de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Então, com base nesta teoria, eu vou observar moléculas e vou determinar a geometria das moléculas. Você pode ver que não é assim, né? Pegar qualquer molécula, ou pegar estruturas de compostos de medicamentos, de drogas, umas estruturas gigantes. Não. São moléculas do tipo ABX. Você consegue ver lá na estruturinha ABX. O que é o A? O A é o átomo central. E esse B seriam os átomos que estariam ao redor deste átomo central, chamado de ligantes. Então, por exemplo, aqui está na minha mão a molécula de gás carbônico, né? Eu tenho aqui o carbono e os oxigênios. Então, o carbono é o átomo central, os oxigênios seriam chamados, então, de ligantes, né? Então, a gente vai sempre olhar para esse átomo central e aí ver o que tem ao redor. Então, moléculas do tipo ABX, onde esse X para nós aqui varia de 1 até 4. Então, eu posso ter um átomo central e um ligante ou até 4 ligantes. Então, moléculas todas desse tipo. Não vou pegar estruturas gigantescas. Então, sempre alguém no centro e alguns ao redor, que são os ligantes. Bom, então eu vou olhar a tabela. Se eu tenho só um ligante, é claro que a geometria só pode ser linear, né? Com 2 ligantes, linear. Agora, se eu for aqui olhar um exemplo, né? Então eu volto aqui, eu pego o HCl.
Então eu tenho, por exemplo, um átomo central e um ligante. É até meio bobo, né, falar isso, mas enfim, um átomo central e um ligante. Não tem como, com dois átomos, né, na estrutura, você formar alguma coisa diferente de uma linha. Então qualquer molécula que tenha dois átomos, moléculas diatômicas, né, moléculas sempre linear. Então aqui eu teria o HCl, que aparece na tabela como exemplo. Aqui eu teria o O2, a molécula de O dupla O. Então os dois átomos estão na mesma linha. A geometria vai ser linear. Então qualquer molécula com dois átomos, ou seria um átomo central e um ligante, sempre linear, né? Agora, eu vou olhar para moléculas como o gás carbônico. Eu tenho um átomo central e dois ligantes, né? Átomo central e dois ligantes. Uma coisa importante agora, preste atenção, nessa teoria de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, né? Quando eu tiver ligação dupla ou ligação tripla, a dupla ou a tripla você considera como se fosse um único par. Não é um único par, mas você vai considerar como se fosse. Então, duplas e triplas, você conta como se fosse um bloquinho de elétrons. Um par de elétrons é para contar. Então, quando eu pego a molécula de gás carbônico, tá aqui o C, dupla O, dupla O. A dupla eu vou contar como se fosse um par de elétrons. Então, ao redor do carbono, eu tenho dois ligantes e dois pares de elétrons. Então, a molécula, essa estrutura com dois ligantes e dois pares de elétrons, a molécula também vai ser linear. Ok. Agora, vou para a molécula do BF3. Pulei a água da tabela, já vou voltar na água. Quando eu pego o BF3, tá aqui o boro, três pares de elétrons ao redor do átomo central e três ligantes. Então, três pares, três ligantes, se repelem com um ângulo de 120 graus. Eu vou dizer que a geometria ela vai ser trigonal plana, né? Os átomos estão todos no mesmo plano, ok? Então, dois átomos em qualquer molécula linear. Átomo central, dois ligantes, né? Dois pares de elétrons, linear. Átomo central, três ligantes, três pares de elétrons, trigonal. Ok. Quatro pares de elétrons. Então eu pego aqui o CH4, o metano. Eu tenho aqui o carbono e aqui os quatro átomos de hidrogênio. Então eu tenho quatro pares de elétrons que se repelem, segundo a teoria de repulsão, com um ângulo de 109 graus e 28 minutos. Então essa estrutura, ela vai lembrar aquela coisa chamada tetraédrica, né? O átomo central, eu teria quatro faces, um tetraedro. Então, a geometria do metano é tetraédrica. Átomo central, quatro ligantes e quatro pares de elétrons nesse átomo central. Beleza. Agora, tem duas exceções, dois casos diferentes, que são da água e da amônia. O que muda na água, né? A molécula de água. Aqui eu vou olhar só os átomos, né? Estão aqui desenhados. Mas se você vê aí na tabela, você tem o átomo central, né, o oxigênio e os dois hidrogênios. Só que no oxigênio, que é o átomo central, ele tem um total de 6 elétrons na última camada. Então aqui tem aqueles dois pares de elétrons, que a gente fala par de elétron não ligante. Então esse aqui é um par de elétron ligante, né? Liga um átomo ao outro. Está sendo compartilhado aqui. Mas no oxigênio, então, além desses dois pares de elétrons ligantes, eu tenho aqueles outros dois pares não ligantes que você vê na tabela. Então, olhando a tabela aqui, ó, esses pares não ligantes, eles vão se repelir. Então, aqui eles se repelem. Então, você imaginaria aqui um tetraedro. Como se eu pegasse aqui e tirasse, né? Ó, fica aqui assim, tá aqui o O, os Hs, e aqui, peraí que eu vou tirar, meninos. Aqui ficariam pares de elétrons, mas aqui não tem átomos. Então, a estrutura, né, quatro pares em volta do oxigênio, gera um tetraedro. Só que a molécula de água, ela é só esse pedacinho aqui, né? Ó, é só aqui.
aqui não tem outros átomos ligados. Então eu vou dizer que a molécula de água tem uma geometria angular. Ela não completa o tetraedro, é um ângulo. Então eu tenho átomo central, 2 ligantes, mas sobram pares de elétrons não ligantes nesse átomo central. Podem sobrar um ou até 2, que no caso do oxigênio sobram 2 pares. Então olhou o átomo central, tem 2 ligantes e sobra par de elétron aqui, aí você vai ter uma estrutura angular. E no caso da amônia, que é o NH3, o nitrogênio tem 5 elétrons na última camada. Então 3 elétrons livres e um par. Aqui em cima tem um parzinho que você vê na tabela. Tem um parzinho de elétrons bem em cima da cabecinha dele ali. Então você fica o nitrogênio, né? Ficaria assim se eu pegar isso como exemplo, né? Então aqui está o nitrogênio, os 3 hidrogênios. E aqui onde eu estou segurando, aqui é um par de elétron. Então aqui tem uma nuvenzinha eletrônica. Essa nuvenzinha, ela não entra na geometria, mas ela empurra as outras. Então eu não vou ter alguma coisa que é um triângulo no plano, como era essa aqui, né? Aqui empurra um pouquinho, né? Essa estrutura, esse par de elétron empurra os outros e forma esse arranjo, então, para a molécula de amônia, que é piramidal ou pirâmide trigonal. Você vê que está formando uma pirâmidezinha aqui, ó, não todo mundo está encostando, diferente dessa que era todo mundo no mesmo plano, né? Então aí eu completo as geometrias. Então você vai olhar o átomo central, vai olhar o número de ligantes e o número de pares de elétrons. Então, átomo central com um ligante linear. Átomo central, 2 ligantes e 2 pares de elétrons, linear. A molécula de água, ou parecidas com a molécula de água, átomo central, 2 ligantes, mas tem par de elétron não ligante, vai ser angular. 3 ligantes, com 3 ligantes eu tenho o átomo central, 3 pares de elétrons, 3 ligantes, trigonal. Amônia, 3 ligantes, só que o par de elétrons são 4. Então, se são 4 pares de elétrons, a estrutura fica piramidal. E com 4 ligantes, átomo central, 4 ao redor, a geometria vai ser tetraédrica. Beleza? Vou colocar aqui mais uns exemplos na tela para você olhar. Então, não importa se a molécula, se é uma partícula sem carga, ou se são íons. O que vai determinar a geometria é justamente os pares de elétrons ao redor do átomo central. Então, quando você vê o hidrônio aqui, NH3 com a carguinha mais 1, esse mais 1 não interessa em absolutamente nada. Eu tenho o oxigênio como átomo central, os 3 hidrogênios, né? Os 3 Hs ao redor e sobra um par de elétron não ligante. Então, 3 ligantes, sobra um par de elétron não ligante piramidal. O SO2 é o átomo central e 2 ligantes. Com 2 ligantes podia ser linear ou angular, mas como no enxofre sobrou par de elétron nesse átomo central, a geometria fica angular. E no cátion amônio, o NH4+, você tem o átomo central que é o nitrogênio, 4 hidrogênios ao redor. Então, com 4 ligantes ao redor de um átomo central, a geometria vai ser sempre tetraédrica. Beleza? Meninos, como tudo, na química sempre tem uma exceção, né? Então, vale a pena fazer um pequeno comentário para as 2 moléculas, a de água e a de amônia, que são essas moléculas que sobram pares de elétrons não ligantes, né? Então, a molécula de água, meninos, eu estou usando aqui essa outra cor aqui, mas enfim, tá o O e os 2 Hs, e tem 2 pares de elétrons não ligantes. Esses pares vão se repelir com mais intensidade do que um par de elétron ligante. Então, o ângulo de quando é tetraédrica, né, a estrutura, que é 109, no caso da água, ele passa a ser 104,5, por conta desses 2 pares se repelindo com mais intensidade, em vez de 109, empurra um pouquinho, 104. E na molécula de amônia, nós temos
o átomo central, os 3 ligantes, e sobra só um par de elétron não ligante. Esse par de elétron não ligante, ele vai empurrar os outros com mais intensidade. Então, se fosse tetraédrico, o ângulo seria 109. Mas no caso da amônia, e só da amônia, não é para qualquer molécula piramidal, no caso da amônia, em vez de 109, o ângulo passa a ser 107. Então são 2 exceções aí a essa coisa do ângulo, né? Então, par de elétron não ligante, ele repele os outros com mais intensidade do que os pares de elétrons ligantes. Beleza? Agora sim, meninos. Tchau.